Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. Que eu possa ser bênção para a sua vida e você para a minha vida. Aprendemos no livro de Esther, mas o livro de Esther já terminou. Agora vamos aprender no livro de Ruth. Deus é bom. Ele sempre tem uma orientação para a minha e para a tua vida. Independente da situação que a gente está vivendo, ele tem uma orientação. Ele tem um direcionamento. É só a gente obedecer e ficar atento às suas ordens. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. E se você for ver à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos aprender da palavra? Vamos orar? Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez, Pai, e que Teu nome seja glorificado na minha vida. Que eu seja a boca de Deus para o Teu povo. Fala com o Teu povo, Senhor. Derrama do Teu querer, da Tua unção e da Tua graça. Renova aquele que está triste, angustiado. Fala com aquele que está sem direção. Dá um direcionamento, Jesus. Que eu possa ser só um instrumento nas Tuas mãos. Porque quem faz, quem abençoa, quem liberta e quem dá vitória é o Senhor. Toda honra e toda glória para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? O título de hoje é o seguinte: não saia do lugar da bênção. A gente vai ver uma mulher que saiu do lugar da bênção e grande foi as consequências. Vamos aprender aqui em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 22. Vamos lá. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pois o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Veja que Belém estava numa crise, como estamos vivenciando uma crise agora. E o interessante é que Belém quer dizer a casa do pão, mas estava sem pão. E eles cedem lutarem, mesmo naquela luta, e ficar ali, foram embora. Né? Foram para Moabe, um povo totalmente diferente do povo deles, do povo judeu, do povo de Deus. Se você está desempregado, não se desespere, vá orar que Deus dá uma orientação. Se você quer vender sua casa, tenha calma, vá orar. Porque Elimeleque e Noemi foram embora. Eu acredito que se eles realmente tivessem orado, tivesse esperado um direcionamento do Senhor, isso não teria acontecido. Mas ao mesmo tempo tinha que acontecer para o Senhor nos orientar. Noemi e seu marido Abimeleque foram embora da terra do pão, que é Belém. Mas quando a gente está numa crise, o Senhor não tem crise. Quando a gente está passando por qualquer tipo de dificuldade, com o Senhor não tem dificuldade. Então o segredo é clamar, o segredo é esperar, o segredo é louvar, o segredo é esperar um direcionamento do Senhor. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Veja que ela saiu da sua terra, onde tinha sua parentela, seus amigos, lá de Belém, e onde ela foi, lá para os Moabitas, morreu seu esposo. Ele poderia também, do mesmo jeito, morrer em Belém, mas ali ela estava junto do seu povo. Lembre-se do título? Não saia do lugar da bênção. E morreu Elimeleque, como eu disse, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Veja que Noemi passou com seus filhos ali quase 10 anos. 10 anos não é 10 dias, né? E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Noemi ficou desamparada do seu esposo e dos seus 2 filhos. Mas ela não saiu para melhorar de uma terra que estava em crise, que era sua terra, mas agora ela estava com uma crise terrível, porque seu marido tinha falecido,
agora seus filhos tinham falecido. Fique no lugar que o Senhor te colocou, tenha calma, porque a crise que você e eu tiver de passar, vai passar. Não tem como se livrar dela. Agora tem uma coisa, quando passamos com a crise, louvando, adorando, lendo a palavra, o Senhor está conosco. Amém? Então, se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Veja que agora ela estava desamparada do seu esposo e dos seus 2 filhos. E soube que Belém tinha melhorado. A casa do pão agora tinha pão. Às vezes a gente se apressa. Minha mãe tinha um ditado que dizia, quem se apressa come cru. Né? Às vezes a gente está com um problema e quer resolver ele, se adianta e o problema só aumenta. Porque no lugar de resolver ele, você procura outro problema, mas já são 2 problemas. Tenha calma, vá orar, vá pedir direcionamento ao Senhor. Ah, Beta, eu já pedi, está demorando. Tá não, o tempo é do Senhor. Vamos aprender a controlar nossas emoções. Vamos aprender a esperar. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. A gente vê que Noemi tinha um apreço, né? Como diziam os antigos. Ela tinha um carinho muito grande pelas suas noras, porque ela disse, vão embora, que vocês sejam abençoados, porque trabalharam, foram muito boas comigo e com meus filhos. Então elas tinham uma aliança muito segura, muito forte. Não só de nora para sogra, eu vejo como uma mãe também. Porque ela separa, ela quer separar-se delas, mas faz elogios a ela. E só se faz elogio a uma pessoa quando a pessoa é boa. Então tinha um relacionamento bom. Glória a Deus. O Senhor vos de que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-os, ela levantaram a sua voz e choraram. Ali, né, ela abençoou suas noras e começaram a chorar. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Veja que essas noras eram como filhas. Tinha uma aliança bacana, tinha uma aliança boa. Como é que está a aliança sua, com seus amigos, com sua família, com sua igreja? É necessário ter uma aliança boa, abençoada, porque não se sabe o dia de amanhã. A aliança não pode ser quebrada. Quando ela se quebra, tem muitas consequências. Pense nisso. Porém, Noemi disse, voltai minhas filhas, porque irei comigo. Tenho eu ainda no ventre mais filho, para que vos sejam por marido? Ela disse, voltai minhas filhas, porque elas disseram que ia com ela. Eu não tenho filho para dar vocês como esposo. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperar-lhe-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo-me é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela disse, mesmo que eu tivesse filho hoje, que eu engravidasse, não tinha como vocês esperar. Vou embora. Mas ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Amargo-me é a mim do que a vós. Ela disse, é mais amargo minha vida do que a de vocês, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela foi embora. Ela ficou longe da sua terra, lá perdeu seu esposo e seus filhos, faleceram. A mão do Senhor não descarregou. Chegou a hora da sua família, do seu marido, dos seus filhos morrerem. O que tem de acontecer na minha e na tua vida já está programado pelos céus. Quando a gente perde alguém querido, é porque chegou a hora. Porque a mão do Senhor não descarregou contra Noemi. Porque o mais natural do mundo é alguém perder alguém da família. Ninguém quer perder, dói, mas perde. É fato que dá a entender que seus filhos foram jovens, né? Seu esposo, não, a Bíblia não diz qual a idade.
Mas o que tiver de acontecer, acontece. Isso não quer dizer que o Senhor está irado comigo e com você. São ordens dele. Eu vejo que cada uma de nós temos um tempo aqui na terra, temos uma missão. E se a missão deles acabaram, com certeza eu creio que se ela tivesse diante do seu povo, seria melhor. Mas ela foi embora para uma terra estranha procurando melhoras, porque a crise estava em Belém. Mas quando você sai do seu lugar para ir em outro lugar porque está em crise, pode ter certeza, onde você chegar vai ter crise. Porque o deserto chega primeiro do que eu e você. Então é melhor ficar no lugar. É melhor orar. É melhor pedir sabedoria, calma, paciência, prudência, orientação, equilíbrio ao Senhor. Porque aquilo que eu e você tem de passar, vai passar. Não tem como a gente fugir, não é verdade? Então, não saia do lugar da bênção. Fique onde você está, independente do que você está passando. Primeiro, tenha calma, vá orar, vá pedir direcionamento a Deus. Porque Noemi disse que o Senhor tinha descarregado a mão dele contra ela. Não foi bem assim. Vamos ter prudência. Vamos entender que quando temos que passar por algo, a gente vai passar. Agora, a coisa boa é passar com o Senhor ao nosso lado. Glória a Deus. Ele é renovo, Ele é força, Ele é alegria. A Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui diz, né, que Orfa foi embora, mas Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou porque gostava, mas já era um propósito do Senhor. Deus tem propósito para mim e para a tua vida. Deus tem uma arquitetura linda para fazer na nossa história. Então, independente do que está acontecendo, tenha calma, vá orar, porque eu sempre digo, a dor de hoje é a alegria de amanhã. Glória a Deus. Por isso disse Noemi, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada? Noemi era uma mulher forte. Ela podia dar uma de fraca, né, fazer um teatro, para que ela também ficasse. Mas ela não fez isso. Ela era uma mulher corajosa, determinada. Diz, porém, Ruth, não me insista para que te abandone. Deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa tremenda, que palavra gloriosa. Não insista para que eu vá embora, porque onde tu for, eu irei. O teu povo é o meu povo. Aleluia. Onde tu se sepultar, eu também vou me sepultar. O que ela diz, onde quer que morrereis, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E eu só separei de ti por a morte. Isso é que é ser uma mulher fiel, uma nora, mais do que uma filha. Mas eu acredito que Noemi também foi uma excelente sogra, porque se ela não fosse, se ela não tivesse plantado essa amizade, esse carinho, esse respeito, Ruth não teria ido com ela. Até para o Senhor ter um propósito na minha vida e na tua, nós temos que saber plantar o que é bom. Nós temos que ter prudência onde a gente chega. Porque o Senhor quer fazer coisas boas, mas se eu e você não vigiar, a gente perde a nossa bênção. Às vezes é necessário fechar a boca, às vezes é necessário vigiar. A Bíblia manda vigiar para depois orar. Porque Deus é Deus, mas o que eu e você tem que fazer, Ele não faz. Então não fique criticando, condenando, atacando as pessoas. Vá orar, vá buscar o Senhor e não saia do lugar da bênção. Aleluia. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia, não é esta Noemi? Noemi passou mais de 10 anos, né? A Bíblia diz que já fazia mais de 10 anos que ela estava ali. Mas quando ela chegou, todo mundo disse, não é essa Noemi? Eu acredito que Noemi era uma mulher conhecida, respeitada. Só que ela não voltou só. Ela voltou com a nora, que foi uma declaração de amor linda.
Só o que vai me separar de ti é a morte. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Como é que está a sua aliança com as pessoas e eu com a aliança com as pessoas e com a família? Vamos reatar. Aliança quebrada não dá certo. Reate com amor, reate orando, louvando, glorificando o nome do Senhor. E no tempo certo Ele trabalha. Só não sai do lugar da bênção. Porém ela lhe dizia, não me chames Noemi, chamai Mara, porque que grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi estava amarga. E ela não quis que chamasse ela de Mara, de Noemi. Noemi era alegria, mas Mara significava amargura. Ela estava amarga, porque perdeu seu esposo, seus 2 filhos, e não voltou bem. A Bíblia diz que ela voltou assim, não fala, então dá a entender que ela não voltou com nenhum bem, mas voltou com um bem grande, que foi sua nora, Ruth. Não fique amarga. Porque às vezes, no meio dessa tribulação, Deus está preparando uma Ruth para você. Deus está preparando um grande milagre no meio dessa tribulação, dessa adversidade. Porque nessa tristeza, que Noemi disse, me chame Mara, porque significava amarga, ela estava dizendo uma bobagem sem saber. Porque mesmo ela tendo perdido seu esposo e seus 2 filhos, Deus estava preparando uma linda história no futuro dela. Então não seja amarga, não murmure, não saia do lugar da bênção, porque Deus sempre está fazendo nova todas as coisas. Ele tem uma história linda a realizar na minha e na tua vida. A amargura não faz o coração de Deus feliz. A amargura nos afasta do milagre. Então vamos vigiar, vamos dar glória, vamos glorificar o nome do Senhor e vamos entender que tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela disse, cheia parti, porém vazio o Senhor me fez retornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela murmurou, né? Ela jogou toda a responsabilidade na mão do Senhor. Porque o esposo dela e os filhos dela já eram falecidos. A gente não pode agir assim. Um dia a gente vai nascer, um dia a gente vai morrer. Você pode ter perdido o esposo, uma filha, com certeza, é uma dor terrível, mas tudo tem um propósito. Não murmure, não seja amarga. Peça a Deus força para você continuar a caminhada com Cristo. Peça a Deus para segurar nas suas mãos e lhe dar alegria, cuidar da sua alma. Porque a Bíblia diz que quando a gente é fraca, que é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Não deixe a depressão tomar conta de você. Vá orar, vá louvar, vá ler a palavra, que Deus tem consolo, Deus tem vitória, Deus tem uma nova história para você. Aleluia! Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da colheita das servas. Deus é tão lindo que elas chegaram no princípio da colheita. Tinha colheita naquela época. E ali ia começar uma nova história na vida de Noemi e Ruth. A sua dor, o seu medo, a sua tristeza tem uma colheita. Deus está trabalhando. O que você não entende hoje, como diz João 7,13, vai entender amanhã. Mas descanse seu coração, não murmure, não fique amarga como estava Noemi, porque o Senhor estava mudando o cativeiro de Noemi, o Senhor estava escrevendo uma nova história naquele cenário triste. O seu cenário hoje pode ser de dor, de tristeza, de percas, de angústia, de solidão, de desemprego, mas amanhã vai ter uma linda história, porque Deus transforma a maldição em bênção. O Senhor sabe trabalhar. Então o título é, não saia do lugar da bênção, porque Jesus está fazendo algo muito tremendo na sua vida. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe e até amanhã.